Eu tive uma crise existencial quando eu completei minha transição capilar. E eu comentei sobre isso no Instagram e eu vi que a galera super se interessou. Então eu decidi me abrir com vocês. E antes de qualquer coisa, antes de contar essa história, eu quero dar boas-vindas pra você que tá aqui. Esse é o meu vídeo de retomada no YouTube. A gente vai continuar com o canal, vai ter muitos mais outros vídeos. E pra você que ainda não me segue no Instagram, vai lá, é o Nutri Luana Almeida e tem muito conteúdo bom por lá. Tudo começou quando, finalmente, meu cabelo já tinha cachos suficientes para eu poder cortar. E eu resolvi cortar. Então ele ficou bem curtinho. Só que eu deixava ele natural, fazia as finalizações, eu não conseguia me identificar de forma alguma. É como se fosse uma pessoa por dentro e outra pessoa por fora. Então eu entrei numa crise. Quem eu sou, mas é o meu cabelo e eu não consigo me aceitar com o meu cabelo. E eu vou alisar, a imagem que eu quero não é essa. E eu comecei a entrar em conflito comigo mesma. Comecei a me questionar se eu deveria alisar de novo, porque ao mesmo tempo parecia que eu tava desistindo de algo que eu já tava há muito tempo tentando. Eu resolvi procurar um profissional especialista em cachos e marquei. Era a minha última esperança. Fui lá e ele me sentou numa cadeira, num quartinho, num espaço reservado, né, do salão, justamente porque ele já lida com diversas questões desses processos de transição. E aí ele começou a me questionar o que de fato estava me incomodando. Se era o cabelo que eu achava feio, que não era, né? O cabelo eu acho bonito, ou se era algo interno, algo sobre mim. Ele ainda falou assim: eu já sei a resposta, falta você saber. E nessa conversa com o cabeleireiro, a gente trouxe questões sobre a imposição que é dada em relação a cabelo, a imagem que é construída, as crenças que envolvem o cabelo liso, o cabelo cacheado. E aí ele me perguntou como que eu me sentia com o cabelo cacheado. Eu gosto de fazer autoanálise, então naquele momento eu parei e pensei, respondi: eu me sinto uma menina. Quando eu respondi isso pra ele, foi como se acendesse uma luz, assim, trouxesse muita clareza do que aquilo significava. Naquele momento eu fiquei bastante emocionada até, foi quando justamente eu postei nos stories comentando que eu tava, né, nessa fase de autodescoberta e tudo mais. A gente meio que parou por ali, ele falou pra eu não desistir, pra eu entender o que isso significava pra mim, e eu decidi que eu ia fazer um tratamento, cuidar dos cachos, pra ver como que eu me sentiria. Falou também que eu deveria me colocar em ambientes com pessoas de cabelos cacheados para que fosse cada vez mais comum para mim. Só que naquela conversa toda ficou bem claro, era algo interno. Então, independente se eu escolhesse ter um cabelo liso ou cacheado, eu precisava olhar pra dentro e saber o que isso significava. Bom, eu saí daquele salão decidida a encontrar todas as respostas que eu pudesse em relação ao cabelo, o que isso significava, as memórias que isso me trazia. Como eu tenho uma relação com Deus muito forte, e isso, na verdade, resume a minha vida, então o movimento que eu fiz foi de buscar em Deus essa revelação, para que eu pudesse ser capaz de entender o que tudo isso significava. E aí eu já vou antecipar pra vocês do que eu senti quando eu falei naquele momento pra ele, né, pra o cabeleireiro, que o cabelo cacheado me fazia sentir como uma menina. Eu vou precisar contar um pouquinho da minha história, de forma bem resumida, mas assim, quando eu era pequena, quando eu nasci, na verdade, minha mãe, ela tava namorando com o meu pai biológico, só que eles terminavam e recomeçavam o tempo inteiro, e num determinado momento em que ela descobriu que tava grávida, ele não tava com ela, então ela não quis contar pra ele que tava grávida, e ele acabou namorando com outra mulher, engravidando outra mulher, então teve outra família, e ela nunca contou pra ele que estava grávida de mim. Ela teve um outro relacionamento e esse outro namorado dela assumiu a minha paternidade. Só que a gente nunca teve uma relação de pai e filho. Talvez no fundo eu soubesse, né? Depois de um tempo, né, alguns anos, ela me contou e tudo mais. Eu aceitei muito bem, esse é um traço da minha personalidade, de ficar olhando o lado bom das coisas. Só que à medida que eu fui crescendo, a sensação era de rejeição mesmo. Era como se o meu pai, ele não tivesse escolhido a gente, ele tivesse preferido outra família. E em diversos momentos da minha infância, minha juventude, eu sentia a falta de um pai, da figura de um pai, tanto pra impor limites, pra dizer o que eu podia, o que eu não podia fazer, pra me dar coisas materiais mesmo, porque era minha mãe pra tudo, então querendo ou não existia uma limitação financeira, uma escassez de algumas coisas. Eu
via minhas amigas tendo uma figura de um pai pra representar, enfim, Dia dos Pais ou qualquer outro momento, aquela figura de família, e eu nunca tive. Então, era uma sensação de ter sido rejeitada mesmo. Tanto eu quanto a minha mãe, era isso que eu trazia pra mim. À medida que eu fui crescendo, diversas questões na minha vida meio que me reforçavam essa sensação de rejeição. Recentemente, eu até contei num post no Instagram um pouquinho da minha história. Falei, por exemplo, de quando um dos meninos mais bonitos da escola, eu já adolescente ali, ele olhou pra mim e falou que eu ia ser bonita quando eu crescesse. Mas assim, eu já tinha a mesma idade de todas as minhas amigas. Mas era como se eu não fosse bonito o suficiente ainda, eu não tivesse corpo de mulher. Então, pra mim, soou como uma rejeição. Pra outra menina, talvez não significasse nada. Mas como eu já tinha um histórico ali de não ter sido escolhida, a sensação era essa, de rejeição. E, assim, se eu fosse captar diversos outros momentos na minha vida, eu falaria pra vocês o quanto eu me senti rejeitada, o quanto eu lutava pra provar meu valor, pra ser valorizada de maneira geral, né, de ser aprovada. Ao longo da minha trajetória, isso aconteceu muito. Nessa fase, eu tinha o cabelo cacheado. Então, é como se, não sei se vocês já perceberam essa ligação, quando eu me vi com o cabelo cacheado, é como se eu voltasse a ser menina de alguma forma. É como se toda essa insegurança, ela viesse junto com o cabelo. Então, a sensação de um cabelo cacheado é que eu desconstruiria a imagem que eu lutei pra ter a minha vida inteira. Como se eu voltasse a ser insegura, voltasse a ser rejeitada, como se eu diminuísse o meu valor, como se eu passasse a ser menos do que eu era. Então, percebam como foi muito mais do que só um cabelo. E por isso era tão difícil pra mim olhar no espelho e ver aquela imagem, uma imagem que refletia muita dor, uma dor que eu nunca expus, na verdade eu nunca falei sobre isso, mas que estava dentro de mim. E falei pra vocês que eu pedi pra Deus, assim que eu percebi que tinha algo profundo em relação ao cabelo, eu pedi pra que Deus revelasse. Eu fiz uma semana de jejum espiritual, eu fiquei as manhãs sem comer, na verdade foi de segunda a sexta, né? E chegou um momento que eu falei assim, Deus, começa a me mostrar o que isso significa, começa a me mostrar quais significados tem o fato de eu não querer ter o cabelo assim, de eu não gostar da minha imagem dessa forma. E foi aí que essa clareza foi vindo. Isso que eu fui contando aqui, né? A sensação de ser menina, na verdade, me trazia toda essa dor da rejeição de volta. Me trazia a sensação de eu ser inferior. Então, o que eu precisava de uma imagem mais dentro do padrão, que é um cabelo mais liso, que eu acreditei que era, né? Porque eu já consegui visualizar isso e eu sei que não. Existem muitas mulheres de cabelo cacheado que, enfim, são elegantes, são bonitas, são poderosas. Não é um cabelo que define ninguém. Mas no meu caso é como eu me sentia. Então, eu fui olhando pra minha imagem de cabelo cacheado e tendo toda essa clareza, todo esse significado. Ao mesmo tempo, isso foi revelando pra mim o quanto que nos últimos anos eu fui buscando uma imagem que, na verdade, mascarasse toda essa dor que ainda existia. Então, o problema ainda tinha dentro de mim. A dor existia dentro de mim. Essa sensação da rejeição, de ser inferior, existia dentro de mim. Mas a imagem que eu fui construindo ao longo dos últimos anos é como se não me permitisse ver quem de fato eu ainda era. Deus foi me dando essa clareza de imagem que eu tava buscando pra esconder quem de fato eu era, mas que a dor ainda tava lá e que eu precisava curar. Então, o próprio Deus foi trabalhando isso no meu interior. Que o meu valor, ele não tava no meu cabelo, ele não tava no meu corpo. Embora eu não tenha tido a família perfeita, né, ali pai, mãe, bonitinho, embora eu não tenha tido a presença do meu pai, que ele sempre me amou, desde sempre, desde antes de eu nascer. E que muitas vezes Deus permite situações na nossa vida que não são as situações mais desejáveis ou as melhores situações, porque são nas nossas fraquezas que ele nos fortalece. Nada disso que aconteceu na minha vida aconteceu por acaso. Talvez se eu me sentisse tão autossuficiente assim, se eu não tivesse algum tipo de dor, se eu não tivesse sido machucada ou rejeitada, talvez eu não tivesse o caráter que eu tenho. Talvez eu não me importasse tanto com as pessoas como eu me importo hoje. Deus foi me mostrando com muita clareza de que eu vivi uma fase difícil, que eu tinha memórias que ainda me machucavam, mas ao mesmo tempo que ele foi me revelando, ele foi me mostrando o que me machucava,
ele ia me curando também, me fazendo sentir amada, me fazendo sentir escolhida por ele e me fazendo entender que um cabelo não me define e que a minha imagem de poder, a minha imagem de, o que eu precisava transmitir para as pessoas, gerar confiança nas pessoas, não tinha nada a ver com o que tá fora, mas com o que tá dentro. E quando o que tá dentro é curado, é sarado, o que tá fora reflete. Então não adiantava eu usar uma imagem externa para tentar passar algo de mim, sendo que dentro de mim ainda existia essa dor. Ainda que eu decida alisar o cabelo um dia, porque eu prefiro, porque eu gosto mais, porque é mais prático, mas se eu fizer isso, não vai ser para esconder algo, ou não vai ser para mascarar algo, mas sim porque eu quero. Mas eu tô bem de continuar com o processo de transição. Ainda falta a parte da frente que eu continuo alisando. Quero ver como meu cabelo vai ficar, quero ver como eu vou me sentir e como dentro de mim o meu valor já foi revelado, como dentro de mim eu já me sinto amada. Eu entendo que eu não preciso do meu cabelo pra mostrar algo. Eu entendo que mesmo que eu olhe pro meu cabelo e lembre de uma menina, eu já tenho uma menina que foi curada, que foi amada por Deus. Esse é um convite pra você olhar pra dentro e muitas vezes perceber se o corpo que você busca, se a imagem que você busca é porque você de fato quer ou porque dentro de você quer usar essa imagem pra mascarar uma dor, pra mascarar de repente uma rejeição, uma falta. Não tem nada de errado em querer um corpo lindo, bem cuidado. Eu amo cuidar da minha estética, mas a questão é o motivo que tá por trás disso. Não tem nada de errado eu querer um cabelo liso ou um cabelo cacheado, mas o problema é eu querer um cabelo liso pra mascarar uma dor que existe em mim. O problema é você querer um corpo perfeito pra ser aprovada por alguém ou pra se sentir pertencente em algum lugar. Então, olhe pra dentro, perceba o que tudo isso significa, o que a sua busca tem significado pra você. Quando você olhar, que você entender o que de fato te falta, o que na verdade essa imagem significa pra você, vai te trazer inúmeras respostas, muito mais confiança. E quanto mais você se sente confiante dentro de você, mais você entende que não precisa provar nada pra ninguém, que o seu valor não tá no que tá fora, mas no que tá dentro. E quando você sente isso, você se sente cheia, o teu exterior ele reflete isso. Inclusive a comida ela deixa de ocupar esses espaços. Assim, o meu movimento foi de olhar pra Deus e pedir pra que ele me revelasse. Ele me mostrou tudo isso. E assim como ele me mostrou, ele foi me dando a cura. Quando eu me senti amada, quando eu entendi que o meu cabelo não me definia e que mesmo aquelas memórias que me traziam, na verdade, elas me tornaram quem eu sou. Elas não me definem como uma pessoa insegura, uma pessoa rejeitada, mas uma pessoa que, por mais que tenha passado por circunstâncias difíceis, por mais que tenha tido diversas limitações financeiras e emocionais, é uma pessoa que foi curada, que foi tratada, que foi amada por Deus e que hoje, o que eu sou, o que tem dentro de mim, é o que vai curar também outras pessoas. E se você gostou dessa história, comenta aqui. Fala aqui também se você já passou por algo parecido, se você está passando. Curte também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e se inscreva no meu canal, porque vem muito conteúdo bom por aí.